Assim que os jogadores da National Football League ganham milhões, eles gastam todo o primeiro salário. Deixa comigo. De equipamentos de jogos insanos até os cards de Pokémon mais raros de todos. Ah, sou eu. E espera aí. O que diabos é isso? Veja 8 formas como jogadores da National Football League usaram seu primeiro cheque. Começando pelo Sr. Pfizer ou Travis Kelce, o que ele comprou com seu primeiro cheque quase o deixou sem teto. Tudo isso porque Kelce era um sneakerhead e amava tênis, mas sabia que sua coleção só estaria completa com tênis raros de um filme. Depois que ele assistiu De Volta para o Futuro, onde Marty McFly usava Nikes recarregáveis que acendiam, se amarravam sozinhos e pareciam um Transformer nos pés. Mesmo isso fazendo com que esses Nike Air Mag se tornassem alguns dos tênis mais caros do planeta, Kelce foi lá e comprou com seu primeiro salário mesmo assim. O pacote está seguro. No início, ele amava tênis e os exibia nas redes sociais, chamando-se Travis McFly. Depois de se gabar deles em entrevistas, ele percebeu como foi idiota por gastar todo o seu dinheiro neles. O que você comprou primeiro com o dinheiro do contrato de novato? Eu gastei tudo, Shannon. Procurei ofertas de cartões após meu primeiro ano, tentando pagar o aluguel. Eu estava andando nesse apartamento vazio, usando uns tênis Marty McFly e um Rolex. Cara, eu me sentia o cara mais legal do mundo. Pausa. Kelce é, discretamente, o cara quebrado mais estiloso que já vi. Consegue imaginar um sem-teto com aqueles tênis? Mas Kelce é só um dos muitos jogadores da National Football League que gastaram o primeiro salário de jeitos malucos. Jogadores como Tom Brady, Josh Allen, Diamond e Teeth Boy competiram para ver quem comprava o carro mais insano com o primeiro salário. Vamos lá. Esses carros iniciaram uma tradição secreta da National Football League com Brady. Antes de virar o Greatest of All Time da liga, ele andava num Bumblebee. Não é esse. O Wrangler amarelo dele, igual ao Bumblebee, fez com que fosse chamado de garoto do Jeep porque andava pra todo lado com ele. Vamos falar a verdade, um Jeep por $45 mil, quando isso já foi considerado legal? Ninguém? Pois é. Por isso respeito Josh Allen por comprar um carro caro só pra realizar seu sonho de infância. Ele sempre soube o que compraria com o primeiro salário, pois quando criança achava legal os atletas com seus Rovers. Esse foi meu primeiro grande gasto. Sabia que ele falava a verdade porque invadi o quintal dele e esperei horas para tirar a foto. Ei Josh, diz X, esse é um garoto branco com um brinquedo branco. O Rover dele custou $70 mil. Esse é apenas um carro comum. Alguns jogadores usam o primeiro salário para comprar super carros, como fez o Tua. Ele gastou 85 mil para ser meu gêmeo. O primeiro carro quase voava, com portas que abrem para cima. E não tenha inveja. Tem o mesmo carro que ele, um BMW i8. Escute isso por um segundo. E aí galera, aqui é o Drake, o verdadeiro Drizzy Drake. Tô no ar agora para avisar vocês para se inscreverem no Fieldflix. Isso mesmo, inscreva-se e curta. Ouviram Drake? Inscrevam-se. Enfim, outro jogador da National Football League comprou um carro para transformar a vida dele em um videoclipe. Os fãs viram o NBA Youngboy parado na frente disso e simplesmente tiveram que gastar o primeiro salário em um igual. Ele me deu um Hellcat Red E, que custou 100 mil, com mais uns 30 mil de modificações. E sim, o carro do cara é totalmente personalizado. Ele colocou estrelas no teto do Hellcat, personalizou, tem alto-falantes atrás, o logo dele em todo lugar e uma pintura daquele jeito. Não é surpresa que custou mais de 100 mil, mas Justin Jefferson gastou ainda mais em seu primeiro carro. Desde que escolheu o preto, nunca mais voltou atrás. Por isso, ele dança ao dirigir seu Mercedes AMG, só olha essa máquina. Ele circula em um carro de $150 mil quando não está em campo fazendo o grid. Mas Ja'Marr Chase com certeza topa uma corrida, porque ele gastou o primeiro salário dele em um Rolls Royce Wraith. Branco com interior de couro laranja nas cores dos Bengals, por isso, fãs acampam nas instalações só para ver o carro. Essa máquina custa $300 mil, mas chega de falar de carros. Como Austin Ekeler gastou seu primeiro cheque, o fez ganhar mais dinheiro e se tornar o gamer mais insano da National Football League. Eu vou começar. Quando não corre, Austin atira. Porque esse cara joga mais videogame do que qualquer jogador da National Football League, até mais do que o FaZe Murray ali. Austin, ótimo nos games, foi chamado para torneios de celebridades, e após parceria na Twitch, passou a fazer streaming para milhares. Mas nem tudo é diversão. Às vezes as coisas assustam. Aham, tirei isso da minha tela. Ótimo, agora vou ter pesadelos porque sou um bundão. Jogar videogame é basicamente a única coisa que o Austin faz além do futebol. Isso fez com que ele fechasse parcerias com empresas de games, onde ele não só promovia equipamentos jogando videogame literalmente em um campo de futebol, como também participou de um comercial em que todos os amigos dele estavam jogando com a mãe dele. O que você quer dizer com isso? Não, é sério. Olha. Pessoal, estou finalizando o treino e já entro. Ai, meu Deus.
Olá. Austin, Mãe, o que foi? O que está acontecendo? seus amigos não servem e preciso de uma quinta pessoa. Os meninos não prestam? Sim, e eu não vou repetir. Preciso que você venha pra casa. Já estou indo, mãe. A Carrie está aqui. Vamos nessa. Caramba, eu não sabia que a mãe do cara era assim. Mas o mais louco é que tudo isso só aconteceu por causa do que o Austin gastou com o primeiro pagamento dele no setup de jogos. Pra quem não me conhece, eu sou um grande gamer e faço lives na Twitch. Então eu precisava atualizar meu setup porque ele estava meio ultrapassado e não era lá essas coisas. Minha segunda compra de verdade foi atualizar tudo isso e custou uns 10 mil. É tudo de última geração, tudo muito nítido. Tenho 2 monitores, meu PC, minha mesa, minha cadeira, setup gamer. 10 mil. Pera aí, 10 mil dólares pra jogar videogame? Tenho meu Xbox de 500 que quase quebro toda vez, mas não compro outro. Prefiro gastar em cordões, tipo os jogadores da National Football League, que compraram correntes insanas com o primeiro salário. Ultimamente sou o Bill, running back do New York Jets. Cheguei agora e já saí cheio de gelo da Icebox. Você sabe como é. Rob Gronkowski pegou o mais barato de todos, porque, bom, ele é o jogador mais mão de vaca da história da National Football League. Não tô nem brincando. O Gronk ficou 8 anos na liga antes de gastar qualquer coisa do primeiro salário, porque diferente dos outros jogadores, ele queria guardar todo o dinheiro da National Football League e só gastar o que ganhava com comerciais ou patrocínios. Até que uma noite, ele estava numa festa com os amigos, todo mundo usando joias ao redor dele, e aí influenciaram ele a gastar um dinheiro. Meu amigo tinha uma corrente e achei muito legal, pois nunca tive joia. Fiquei impressionado quando ele me deixou usar a corrente numa festa no ano passado. Como você se sentiu? Isso me fez sentir bem. Então eu disse, se eu fizer tudo o que preciso, ganhar todos os meus bônus, eu tenho que finalmente me dar um presente. Já faz 8 anos, eu realmente não tenho nada de luxo assim. Então na semana passada, finalmente saí e comprei uma corrente pra mim. Aqui você está usando, deixa eu ver. Aqui, meu chapa. Eu adoro essa belezinha. E foi a primeira coisa que eu comprei pra mim. Eu adoro e me sinto bem com ela. Agora eu entendo por que as pessoas fazem turnê. Agora eu entendo o motivo. Pera aí. Gronk realmente esperou anos e fez milhões só pra comprar uma corrente de 10 mil dólares? Esse cara é maluco. Já Alvin Kamara comprou joias de outro jeito, colocando algo na boca. Sempre que você vê ele, está sorrindo e você sabe o motivo. Ele gastou seu primeiro cheque em um dos joalheiros mais notáveis que já vi. Johnny Dan fez uma grade de diamantes very slightly tão cheia que até Kamara perdeu a conta dos diamantes. Tem tantos diamantes ali que a gente nem consegue contar. Se a gente tivesse um quadro só pra contar diamantes numa grade, a gente perderia a conta toda vez. Os dentes ou a bandeja de gelo dele custaram 20 mil, mas isso nem se compara ao preço de outras joias que jogadores compraram com o primeiro cheque. Micah Parsons era conhecido por usar a camisa número 11 dos Cowboys, mas ficou famoso mesmo quando começou a usar uma versão dela em diamantes, 30 quilates de diamantes brancos e o número dele em azul. Por isso ele gastou 50 mil dólares nisso. Mas Lamar Jackson gastou o dobro disso ao transformar a jogada mais insana dele na faculdade, quando literalmente pulou por cima de um homem adulto durante um jogo. E logo depois que o momento viralizou, Lamar foi draftado para a National Football League e gastou o primeiro cheque dele, transformando o momento em uma corrente de ouro com diamantes que vale 100 mil dólares. Pat Surtain, segundo chamado de PlayStation, 2 como o console, gostou tanto do apelido que usou seu primeiro cheque para pedir a um joalheiro um controle de PlayStation 2 de diamante. Esse cordão de controle levou 2 meses para ser feito, com mais de 300 G de ouro e 80 quilates de diamantes. Quando conheci o Pat, ele era chamado de PlayStation 2. Na noite do draft, decidimos criar um controle de PlayStation 2. Os botões ficaram ótimos, tudo encaixou bem. Isso é o que as pessoas chamariam de uma peça sem limite de orçamento. Essa peça, no total, custa 150 mil. Meu Deus, e o negócio realmente acende também. Outro jogador, Breece Hall, usou seu primeiro cheque para comprar uma corrente ainda mais cara, permitindo que milhões tivessem um pedaço dela. Breece comprou um colar com suas iniciais BH coberto de diamantes, garras e arranhões de rubis. Então, obviamente, uma corrente tão detalhada assim tinha um preço absurdo. 300 mil. Mas ele não comprou só pra si. Depois Breece lançou sua marca de cereal, onde fãs podiam comprar caixas com uma réplica de sua corrente, permitindo que todos ostentassem como ele. Essa sim é uma compra de joia que respeito. Mas a forma mais absurda que outro jogador gastou foi adquirindo uma das maiores correntes que já vi, com mais de 120 quilates de diamantes perfeitos. Ele gastou 400 mil do primeiro salário em uma corrente gigante só porque o chamavam de o grande ingresso, tudo para ostentar joias. Jogadores da National Football League estão virando rappers por aqui, mas outro gastou o primeiro salário em algo que o deixou apavorado. Esse é Matt Judon e seus problemas começaram com essa compra. Quando perguntei o que faria com seu primeiro salário, você disse que talvez comprasse um Taco Bell. Eu já fui galera do Taco Bell, mas eu amo Taco Bell. Qual foi o seu primeiro pedido?
2 burritos no menu de $1. É como uma comida de luxo, mesmo não sendo uma comida de luxo, mas pra mim é uma comida de luxo, então... Ele está trabalhando no Taco Bell e... eu adoro o Taco Bell. Pra ser sincero, os burritos não superam os tacos deles, enrolados em Doritos, meu favorito. A primeira compra de Taco Bell do Matheus tomou conta da vida dele quando ele começou a falar sobre isso durante as apresentações antes do jogo. Matheus Judon, corpo construído por Taco Bell. Depois, em campo, ele usou chuteiras personalizadas do Taco Bell. Conseguiu que o Taco Bell distribuísse tacos grátis no dia do Matheus Judon, e ele até queria comprar seu próprio Taco Bell usando o dinheiro dos companheiros de equipe. Devíamos comprar aquele perto do centro de treinamento e reformar, tudo com seu dinheiro. Agora, você pensaria que estando na National Football League, Matheus eventualmente mudaria para uma alimentação mais saudável. Mas em vez disso, ele ainda passa no Taco Bell antes dos jogos. E se você sabe, aquela carne falsa do Grey Dean não faz bem ao estômago de ninguém. Então é exatamente por isso que durante os jogos ele já foi flagrado correndo para o banheiro para fazer o número 2. Mas outro jogador da National Football League gastou seu primeiro salário só para tentar virar o próximo Logan Paul. Lá vamos nós. Nunca pensei que eu viria sobre o que Blake Martinez estava fazendo com o dinheiro dele, mas tudo fazia parte do plano mestre dele para ganhar bilhões. Porque desde que ele começou a receber, estou falando dos primeiros cheques de verdade mesmo, quando ele fazia tarefas de casa quando era criança, ele gastava qualquer dinheiro que ganhava em cartas de Pokémon. A coleção dele cresceu até encher fichários com milhares de Pokémon, suas posses mais valiosas. Com o tempo, colecionar cartas perdeu o sentido e ele largou o hobby para focar em algo mais significativo, o futebol americano. Sinceramente, porém, isso era só o começo do plano mestre dele, porque praticar esportes deu muito certo. Isso levou Blake a se tornar um jogador de futebol americano bom o suficiente para ser draftado para a National Football League. Depois ele elevou o nível do jogo enquanto estava nos profissionais para conseguir contratos enormes. E ele passou anos guardando todo esse dinheiro para Pokémon. Porque ao mesmo tempo em que Blake se tornou um jogador milionário da National Football League, ele estava assistindo Logan Paul viralizar por estar no topo do mundo das redes sociais e se transformar em um viciado em Pokémon. Assim como ele, a obsessão de Logan por Pokémon começou a bater recordes mundiais. Blake sentiu necessidade de voltar à ação e passou a gastar seus cheques em cartas de Pokémon. Novamente, fazia transmissões ao vivo, abrindo pacotes e exibia suas coleções em vlogs, chegando a encontrar cartas que valiam centenas de milhares de dólares. Beleza, você tem que me dar uma estrela, tá bom, puzzle. É só isso que eu faço. Oh. Ei, isso é bom? Acho que conseguimos algo aqui, pessoal. Ei, cala a boca. Como isso acontece com o Fury? Isso é grande, sou eu. Cartas como essas acabaram transformando a coleção dele em milhões de dólares. Então o cara literalmente se aposentou da National Football League para virar colecionador de cartas em tempo integral. Tudo por causa do que ele gastou com seus primeiros cheques. Mas pelo menos agora ele tem algo com que brinca todo dia. Porque Cam Newton gastou seu primeiro cheque em coisas que só usou uma vez. Logo depois que Cam foi escolhido como o primeiro geral, ele quase torrou todo o primeiro cheque no shopping, porque durante sua primeira temporada, Cam sempre aparecia com roupas malucas, tipo quando ele pegou vários tipos de Versace ou era visto constantemente usando roupas coloridas. Parecia que esse cara nunca era visto com a mesma roupa 2 vezes, o que, quando se tratava de roupas feias como essas, eu até fico meio aliviado. Quem deixou ele sair de casa assim? Independentemente de ele ser feio ou não, Cam simplesmente continuou comprando mais e mais roupas até que a casa dele ficou cheia delas. Ele comprou tanta roupa com o primeiro salário que os armários têm elevador por serem de 2 andares. Beleza, agora vamos para o próximo armário? Vamos para o próximo armário. Cam revelou que só com roupas usadas uma vez gastou mais de $1 milhão. Ele guarda muita coisa, mas o gasto dos jogadores com roupas nem se compara ao que gastam com moradia. Alguns investiram seus primeiros salários em casas incríveis. Marlon Humphrey, após assinar seu primeiro grande contrato de 97 milhões, gastou 50 mil para viver sobre rodas? Essa tem sido minha casa fora de temporada, como você pode ver, mas deixa eu te mostrar por dentro. Acampamento bem legal. Quero dizer, eu acho que é de última geração. Temos a sala de estar, sofá bonito, confortável. Olha só, já dormi ali antes. E aqui está a mesa. Mesinha legal, sofá em seções, tem bastante luz entrando. Pronto, deixa a luz entrar. Um quarto simples e aconchegante basta. Recentemente assinei contrato com os Ravens. Um novo contrato significa que você ganha um pouco mais, sabe? Dinheiro. E meu treinador fica tipo, por que você está morando no trailer? Tem sido engraçado contar para as pessoas que eu moro em um trailer, mas é ainda mais engraçado quando elas vêm me visitar. E aí eu digo, é aqui que eu moro. O cara passou a vida tentando jogar futebol americano na televisão, mas acabou dormindo em um trailer. Identificar ideias principais, preservar nomes e locais, manter perspectiva original, reduzir repetições, simplificar frases.
Nick Bosa investiu boa parte de seu primeiro pagamento para morar à beira da água em Fort Lauderdale, onde sempre quis ter sua primeira casa. Assim que recebeu, já negociou a compra de um apartamento de 3 quartos, 3 banheiros, 2 andares e grande varanda. Agora, quando não está na piscina privativa, ele fica a poucos passos da praia. Não é à toa que o lugar custou 1.200.000. Mas Aaron Donald gastou 5 vezes mais em um dos bairros mais caros do mundo. De fora, o lugar já impressiona. Ao entrar, é a casa dos sonhos de qualquer estrela da National Football League. Camisas autografadas, troféus, bolas de jogos marcantes, sala de jogos, cozinha ampla e um espaço para corte de cabelo quando o barbeiro chega. E isso só dentro da casa. A área externa é impressionante. Uma quadra de basquete ao lado de uma das piscinas mais insanas que já vi. O lugar parece um resort. Morar na luxuosa Calabasas pesou no bolso do Aaron, custando 6 milhões de dólares. Mas nem todo jogador da National Football League compra casas para si mesmo, porque Saquon Barkley usou seu primeiro cheque para mudar a vida da família dele. Antes mesmo de saber qual time iria escolhê-lo no draft, Saquon já era tão promissor que estava fazendo compras de tênis com a Complex, algo que normalmente só lendas consagradas da National Football League fazem. Enquanto escolhia os tênis, perguntaram qual seria sua primeira grande compra ao entrar na National Football League. Todos comentam sobre a primeira grande extravagância. Já pensou no que fará ao assinar o contrato? Sim, essa é fácil. Vou comprar uma casa para minha mãe primeiro. Meus pais são tudo para mim pelos sacrifícios que fizeram. Eu não seria o homem que sou hoje sem esses dois, minha mãe e meu pai, então com certeza vou comprar uma casa para eles, para que possam chamar de lar e não precisem se preocupar com nada. E não muito tempo depois que Saquon contou ao mundo o que queria comprar, ele foi draftado, o que não foi apenas o momento mais orgulhoso da vida dele, mas também da vida dos pais dele. Saquon cumpriu a promessa ao postar uma foto em frente à nova casa dizendo: "Prometi isso aos meus pais desde criança." Alcançar esse objetivo é uma sensação incrível. Com entrada de castelo, vários andares, cozinha grande e quintal com piscina, esse lugar tinha tudo o que os pais de Saquon poderiam querer. Mesmo após gastar seu primeiro 425 mil dólares, Saquon sabia que todo o apoio dos pais era impagável. Não estou chorando, você que está. Se não, a história do jogador da National Football League acelerando a 155 milhas por hora até causar um acidente fatal vai te emocionar. A National Football League tem muitos momentos emocionantes. Se assistir a este vídeo inteiro sem se emocionar, deixo você voar no meu jato particular. Estamos embarcando então... Você não tem muito tempo. Clique. Clique.